nesse sentido, eu gostaria de agradecer, realmente de coração, o pessoal que está aqui, agradecer o empenho, agradecer o empenho dessa presença hoje, dia 24 de março, às 7 horas, que nós começamos a apresentação. Amanda e Felipe, da matemática, sobre o projeto matemática, e Ana Letícia, a Ariela e a Dara, do subprojeto Pedagogia, né, nesse nosso intercâmbio de oficinas, com a presença da ilustre convidada Joyce. Né? E aí, o que eu gostaria de propor para vocês é que, realmente, fazendo jus às palavras da Dara, gostei da história, uma celebração, a gente está aqui para celebrar. Está aqui para celebrar nós estarmos bem, estarmos partilhando saberes. Nós vamos celebrar a vida hoje, antes de tudo, né? Nós vamos celebrar a troca de informações. Então, é uma celebração, uma grande celebração. Todos se sintam muito à vontade para fazer o que quiserem, vamos construir junto isso. A minha proposta seria o seguinte: passar primeiro a palavra para os colegas da matemática, já que nós estamos na sala aqui do PIBID da pedagogia, passar a palavra primeiro para os convidados aqui, ilustres convidados. Lembrar que o professor Cleiton está com uma certa problema de conexão por estar no interior do Piauí, então eventualmente ele vai entrar na sala ou não, vamos ver como vai ser isso, mas de antemão eu também agradeço ele, tá? Mesmo ele não estando presente, um grande parceiro, Cleiton, um grande parceiro, uma pessoa muito querida, inclusive, viu? Cleiton é uma pessoa linda, uma pessoa de uma humanidade e de um saber também absurdo. Enfim, isso. Eu vou, então, passar a palavra para o subprojeto Matemática, que vai ter o tempo mais ou menos de meia hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Fiquem livres para transitar nesse tempo, né? Ou muito menos, ou muito mais não, porque senão não sei, né? Ficaria mais pesado. Mas assim, pronto, né? O que é o tempo, né? Para matemática, o que são os números, né? Eu fiquei pensando, o que são os números? Qual é o maior número que existe? Hã? É a pergunta que eu já faço para vocês. Qual é o maior número que existe? E não vem falar que é infinito, porque se for infinito, vocês já me expliquem o que é o infinito, que é uma coisa que eu carrego na minha cabeça desde quando eu me lembro por pessoa. Certo? Elucidem essa questão e comecem a apresentação, queridos amigos. É uma pergunta até filosófica, né, professor? Qual que é o maior número? Eu acho que é o... Os números, eles de fato eles são infinitos, né? E eles são não enumeráveis, né? Então a gente não consegue dizer, né? E o infinito também é só nada mais é do que um símbolo, né? A gente nunca chega nele, né? É só um símbolo, uma convenção. Mas tá, viagem, né? Não sei, a Amanda quer falar. Você não vai conseguir me deixar dormir hoje. Eu achei que eu já ia sair com a resposta hoje aqui, rapaz. Se eu souber também, você me avisa. Vamos dizer que pode ser N mais 1, né? E a cada N, esse N pode ser K mais 1. E aí esse K mais 1 pode ser J mais 1. E aí... Isso falando dos naturais, né? Aí a gente pode também... Alguns infinitos são maiores do que outros, né? Porque infinito não é número, como ele já falou, é uma convenção, então... Por aí vai. Aí eu truco. Pega. Faz aí 6. Porque aí, nossa, o que é isso, gente? Vocês estão me deixando maluco. Pelo amor de Deus, comece essa oficina aí, senão tá saindo até fumaça daqui do computador. Pelo amor de Deus. Tá, eu vou compartilhar então, né, Amanda? Espera aí. Deixa eu ver que eu não mexo nesse Teams há 1 milhão de anos. Ah, tá aqui. Tava do lado. Calma aí. Tá, para começar... E agora, peraí, Amanda, o que você acha? A gente já começa, então, com a melhor... É porque a gente, assim, essa oficina a gente adaptou de uma oficina de outros colegas, né? Eles que produziram ela, eles que fizeram, né? Que criaram. A oficina de mágica, né? Envolvendo matemática. Uns truquezinhos, né? Que fica até aí para vocês, caso vocês queiram fazer, por exemplo, quando vocês forem... Peraí, deixa eu fechar aqui, senão
O spoiler, né? O spoiler. Todo mundo fecha o olho nesse momento. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí, calma aí. Apresentação. Isso, tá aqui. Ah, tá. Tu quer que eu, tipo, coloque em modo apresentação? Pode ser. Eu acho que fica Ah, mais beleza. conseguir ver tudo. Então, assim, a gente, só para, né, só para esclarecer algumas coisas, a gente teve que adaptar muita coisa, porque ela é uma oficina para durar 1h30, né? Então tem uma parte de aquecimento, tem uma parte para vocês, enfim, para meio que quebrar o gelo, tudo isso, né? Só que o que acontece? Como a gente teve que adaptar, né, para ficar um pouco mais curto, a gente pegou o foco, né, o tema central, né, da oficina, que são mostrar esses truques, né? E no final a gente vai sistematizar, né? Por que que esses truques dão certo? Mas, assim, não precisa ficar desesperado, que é bem simples, tá bom? Tipo, não é nada absurdo, não. Prometo para você. Então, assim. Tranquilo. Oi? Bem tranquilo, só. Reforçando É. mesmo. Ah, sim, é ruim porque eu não consigo ver o pessoal. Some Ah, para mim. você pode tirar, porque Não, você vai. mas tá. Não, não. Tá bom, não tem nada não. Aí tá. Vocês estão vendo a tela aí, né? Estamos. Então, beleza. Olha só. O primeiro truque que eu trouxe aqui para vocês é esse daqui, ó. Aí eu preciso de um voluntário. Uma voluntária, né? No caso. Acho que só temos mulheres aqui, né? E o professor, né? Se vocês tiverem folha perto, Ah, é é. legal Não, também, nem viu? folha, eu digo É, calculadora mesmo. Se vocês tiverem calculadora, pode se ser. quiser Pode fazer ser nota eu, gente, a de papel. voluntária. Eita. Oi? Pode ser eu, a voluntária. Tá, você é a Já Ana tô com Letícia, né? Isso, já tô com a calculadora. Ah, legal. Olha só, Ana, eu vou adivinhar um número que você vai pensar, beleza? Uhum. Daí você pensa no número e você segue esses passos que estão aí, ó. Tá, peraí. Pensa no número. Eu vou te guiar aqui para você talvez não, porque Tá aconteceu, né? bom. O pessoal, ó, Pensei. pensa no número. Pensou, né? Hum. Você tá com a calculadora aí? Tô. Legal. Agora você vai multiplicar por 2 esse número. Esse número é até quanto? Qualquer número? Qualquer número. Ah, entendi. De preferência inteiro, né? Tipo um número. Ah, não, então posso pensar em outro? Aquela. Vai, Esse, pensei em um aqui. esse. Agora. Ó. Multiplica por 2, né? Isso. Multiplicou? Sim. Beleza. Agora você soma 5 aí. Pronto. Somou. Multiplica por 10. Pronto. Agora você vai somar 50. Você vai dividir por 20 agora. Foi. Deu quanto esse resultado aí? Aí fica fácil, brincadeira. Deu 94. Então, ó, o teu número é 89. Acertou. É isso aí. Mais alguém quer participar? Vai, eu quero tentar. Eu vou escolher. A Dara? Isso. Tá. Vai lá. Pensou no número. Não, ainda não, peraí. Se vocês já tiverem Pensei, entendido, vocês podem foi. fazer. Bem Então vai lá. tranquilo. Aí Vai. multiplica por 2, né? Uhum. Você vai somar 5 agora. Mais 5. Fui. Agora você vai multiplicar por 10. Multiplicando por 10. Pronto. Agora você vai somar 50. Mais 50. Agora você vai dividir por 20. Uhum. Foi. E aí, qual o número que deu aí? 13. 13? Então você pensou no 8, né? Uhum. Eu fiquei pensando, cara, eu não vou pegar um número difícil, porque, sei lá, vai dar um número muito grande, vai que eu erro aí. Eu queria passar vergonha com a leitura. Mas assim, isso. Mas legal, né? Tipo, e Muito. abre Eu vi espaço na para essa internet, discussão. né? Esses que a gente vai. Eu já vi isso na internet, em algum lugar, que a galera descobre e eu não sabia. E agora eu vou aprender com vocês. Isso é legal, né? Porque assim, serve até como uma dinâmica quando vocês estiverem em sala de aula, né? Para quebrar o gelo, assim, escolher um aluno. E aí o pessoal fala assim, justamente isso que a Ana Letícia, né? É porque não dá para ver o nome, mas acho que é a Ana Letícia, né, que falou. Ela disse assim, pô, mas aí fica fácil. E é justamente isso, né? Porque gera esses questionamentos nos alunos, né? Eles começam a falar assim, ah, mas aí eu te falei o número, não sei o quê e tal. Aí você pergunta, ah, então tenta adivinhar. Vai lá. O que eu fiz, então, né?
E aí eles começam a ficar se questionando e a desenvolver, né, esse senso crítico mesmo, né, de falar assim, como é que ele adivinhou, né? Tipo, o que ele fez? Né? Então, eu acho que... E assim, são um conjunto de truquezinhos, né, que tem aqui, são vários, né? Aqui a gente selecionou apenas 2 para ser mais dinâmico, mas depois a gente pode passar para vocês e vocês mesmos fazerem aí. Vou deixar a Amanda falar do outro. Qual que é mesmo, Amanda, que você vai falar? É o 4. Fechem os olhos. Foi. Tô brincadeira. É isso aí, né, Amanda? Ainda não mudou aqui, não. Não? Mudou, não. Oxe. Uai, cadê a Amanda? Pessoal, enquanto ele estiver apresentando, acho que é melhor a gente fechar as câmeras, porque fica mais rápida a apresentação dele, senão fica muito pesado. Aí a Mudou? gente abre depois só o... Ainda não mudou. Aí a gente usa só o áudio. Ainda pra não gente... mudou e eu acho que a Amanda saiu. Não, ela tá aqui, tá aqui. Tô E aqui, aí, né, Nath? gente? Falando que Mudou. eu não caí. Vocês estão me ouvindo? Então, eu não sei, gente. Peraí, deixa eu Sim, compartilhar. você tá aqui, Amanda. Se quiser, Felipe, sabe o que você faz? Você para o compartilhamento e reabre. Às vezes, se você fecha e reabre o compartilhamento, ele volta. Vou fazer aqui. Esse Teams não é uma plataforma boa. É verdade, eu concordo com isso. É, Enquanto ele... Aí, pronto, tá certinho. Foi no 4? É Isso. isso mesmo. Enquanto ele estava apresentando aquela, né, eu fiquei pensando no seguinte também. É uma forma de apresentar o conteúdo de uma forma mais leve também, né? Um pouco mais contraída, porque em vez daquela forma engessada de isso é uma soma, isso é uma subtração, e o resultado dá isso. Tipo, um joguinho desses que mexe com algo pessoal que o aluno escolheu e você descobre o número que ele pensou, né? Descobre. Isso gera uma certa proximidade e várias coisas relacionadas a afeto e a curiosidade e a senso crítico, e enfim, né? A gente está trabalhando várias características aí, várias coisas muito legais. A outra mágica é essa. Alguém já viu essa? Eu vou descobrir os Não, números eu nunca consecutivos vi. do calendário que vocês Não. escolheram. Gente, eu fiz alguma coisa aqui, mas tá tudo certo aí, né? Tá passando. O meu fundo tá todo preto aqui. Assim, Mas tá tudo tá bem. junto na tela. Seu fundo tá Tô preto, junto. porque a gente tá te vendo na apresentação. Eu não sei nem o que você fez. Então, como é que Você para? desenvolveu uma coisa que eu nunca nem vi no Teams. Eu também nem achei, sei o que você achei faz. muito legal. Não. Você tá dentro Calma aí, da apresentação. Mas tá legal. Calma aí. Ai, gente. Pera aí, que vai dar certo. Ah, tá, porque eu apertei um trem aqui. Agora foi, né? Foi. Isso aí, foi mal. Então, a outra mágica que a gente separou para vocês é essa. Vocês vão, primeiro passo, abrir um calendário. E aí eu quero um voluntário também, ou voluntária. Voluntários. Eu não posso, Gente, não né? precisa ter medo, prometo, é muito tranquilo. Pode ser eu. Vou só pegar um... Fernando. Ah, pode ser. Aquelas. Quem vai ser? Pode ser você, Eu né? pode ser também. Eu cheguei, gente. Oi, Josi. Oi, Ó, a gente. Josi aí. Josiane é a nossa supervisora, gente, lá da escola do Varjão, CF Varjão 01. Ah, que legal. Ah, legal. A gente nem falou, né? A gente fez o PIBID, foi com o professor Matheus, lá do IFB, né? Isso, professor Matheus Genin, lá do IFB, do campus Ceilândia, né? A gente não falou, mas tá aí. Lá com os aluninhos do ensino médio. Josi, quer participar dessa... Eu não sei- vou dar oportunidade para a Ariela, que ela já foi pegar o calendário. Pronto, tá bom. Não, Pode participar, ciência, pode ciência ou participar. bruxaria? Ciência ou feitiçaria? Essa é a pergunta final. Vamos ver o que eles vão fazer. E aí, Mas não é a mesma coisa? Ciência e feitiçaria? Quem falou, não é a Ana Letícia que falou? É isso? Não, não, com todo o respeito, eu não te conheço, mas as mulheres bruxas, eu não vou falar nada, que é isso, eu tô aqui tranquilo, só tô ouvindo, minha amiga. Tô sussa. Como é que é? A gente pega qualquer mês? qualquer que você quiser aí, qualquer calendário, Isso, no você vai computador escolher 3 dias Então tá, peguei. consecutivos.
E aí você vai seguir esses passos. Tá com o calendário aí, né? Tô com o calendário aqui. Tá bom. Então agora você vai olhar para o calendário, qualquer mês, não importa. Uhum. Você vai escolher 3 dias consecutivos. Escolhi. Você vai somar esses 3 dias. Tá. Ai, meu Deus. Odeio quando a gente trava. É por isso que vocês falaram pra gente usar a calculadora, né? Eu tava aqui fazendo a conta de cabeça, de boa. Até a gente trava. Não, eu travei aqui. Eu falei, ué, tudo É bem. muito comum, muito comum. Pronto, somei. E aí você vai me falar essa soma. Quanto deu? 87. Os dias que você escolheu foram 28, 29 e 30. Isso. E esse é o rolê. Você escolhe 3 dias e eu simplesmente vou descobrir que dias são esses. O meu deu 33. A sua soma, Isso. você escolheu 8, 9, 10. Não, então O meu será que foi eu somei 24. errado? E Não, 10 pera. 10, 11 e 12. Isso. Tá vendo, gente? Acontece. O bug, ele é real, entendeu? Não fiquem preocupados assim. A ideia é vocês participarem da dinâmica. 10, 11 e 12 são os dias que você escolheu. O meu foi 24. 24. Agora foi 7, 8 e 9. Eu também fiz o meu. Quanto foi o seu? Amanda, o meu deu 45. 45, você escolheu 14, 15 e 16. Passada. Eu tô passada com essa dinâmica aí. Pode vir, quem quer Como fazer é que a gente descobre essa magia? então. Aí Tá vai. tudo aqui, Agora. ó. Gente, eu tô tão cética, eu tô achando que vocês têm uma planilha, porque eu vejo assim a Amanda olhar para um canto, falei, gente, já deve ter uma planilha com todas as possíveis somas, você eles só está Vai, aqui na fechar o minha olho, não. frente, Faz velho. aí, Sério, Amanda. Fecha ó. o olho. Fecha o Tem olho. Não dá pra ver, né? Mas tá em branco, eu juro, ó. Não dá pra ver. Fecha o olho aí, Amanda. Fecha o olho aí, vai. Pede pra alguém falar. Vai. Mas aí eu tenho que saber muitas Não, coisas. mas dá Tá? pra fazer. Vai. Eu Tá vendo? consigo, vai. Então o desafio é seu agora. Agora Vai. o Felipe vai adivinhar de olho fechado, vai. Olha lá. Vai, vai. Vou tentar. Escolha um vai lá. aí. Dá pra me ver tapando o olho aqui? Tá. Se eu tirar o óculos, 36. dá o mesmo efeito. 36. 36. É. Então, tu escolheu 11, 12 e 13. Escolhi um número baixo, tinha que escolher um número maior. Não foi? Foi, acertou. Véi, o Felipe que sabe matemática básica aqui, gente. Desculpa a decepção. De cabeça, assim. Só ele, então. Nada. Vocês conseguiram pensar no porquê que isso dá certo? É bem simples. Essa mágica 4 aqui? Por que vocês acham que isso funciona? Eu acho que vocês fazem a conta muito rápido. Eu acho que vocês dividem por 3, depois vocês vão diminuindo. Olha, por que divide por 3? Porque são 3 números. E você Aí acha o último, você tem que considerar o último. Por exemplo, e aí vai diminuir. Não sei, peraí, ó. Deixa eu ver a minha conta aqui. 7, 8 e 9. Deu 24. Dividido por 3. Peraí. Opa! Calma aí. 24 dividido por 3 dá 8. Aí o do meio é o do meio. Ah! Caramba, muito legal isso. Parabéns. É o do meio, então vocês pegam Parabéns. os outros. Parabéns. Isso aí, vendo a mágica, tá Deu vendo? Legal, né? Muito Por legal. isso que eu fiz rápido, é porque tu falou 36, não foi? Aí dividi por Foi. 3. E é o do meio, né? É Aí o do meio. Massa. Sacou? E é isso, gente. Aí você A grande pode fingir mágica que você é tá, essa. né? Buscando. Que legal. Calma aí. É tal. Massa Então, demais. Agora tinha que ter uma para descobrir até o mês que escolheu. Ixi, Maria. a gente tem uma galera lá no PIBID da Matemática que eles descobrem a data do seu aniversário a partir de calendários que você escolhe números primos aleatórios. Então, assim, é outra dinâmica, já é outra oficina e tudo mais, mas é a da Isabelle também, né? Desculpa. Tem aquela do que adivinha o número que você calça e a sua idade também. Esse Tem também várias. A gente é pode legal. até deixar o PDF, né? Eu acho que pode, né, Amanda? Deixar com esses truques. Aí vocês fazem.
Vocês podem usar aí e fazer. Ai, gente, Bom, agora a sistematização, né, Amanda? Você vai fazer aí? Você quer que eu abra Isso. aqui? Pode ser, você abre rapidinho. Quanto tempo que a gente ainda tem, professor Fernando? Vocês fiquem à vontade. A gente pensou mais ou menos, e esse mais ou menos é literal, meia hora. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da dinâmica. Quiser fazer depois, a gente pode fazer uma rodada pedagogia, aí depois volta para matemática e termina a pedagogia. Como vocês quiserem, queridos. A sala é toda nossa. A gente já está há quanto tempo já falando? Vocês começaram faz uns 20. Quanto? A gente começou. Uns 20 minutos vocês estão. Uhum. Acho que dá para fazer, né? Rapidão. Acho que dá para mostrar do número, né? Que calça. Eu vou. Não, Gente, eu eu também tô passado, que nem a Dara. Eu tô adorando. Cara, tá maravilha. Minha, gente, ia E até aí? 8h30. Só vocês me mostrando como é que faz isso aí. Porque eu tô assim, Então, desacreditada. é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos fazer. Pode para sistematização. Daí, tipo, se der um tempinho, a gente faz essa daí, do calçado, né? Beleza, então tá bom. A gente deixa essa aí por último. Peraí, calma aí. É aquele lá. Tem a da loteria também, para descobrir os números? Não. Probabilidade? Não. Se tivesse. Eu tava pensando nessa, hein, Fernanda? E a gente podia rachar, tá, gente? Tipo a meta da virada. Eu acho. Não, vocês verem que isso é difícil, porque senão todos os professores aí da estatística estariam milionários já, né? É muito difícil. Mas aí agora a gente vai mostrar um pouquinho da matemática por trás da mágica para vocês. Não se assustem, é a mesma coisa que, inclusive, eu não lembro o nome dela, mas ela já disse aqui pra gente. É só de um A ponto Josiane. Oi? A Josiane. Josiane. Inclusive, a Josiane já falou pra gente, mas agora de um ponto de vista mais sistemático, como que essa mágica funciona? Essa do calendário, né? Dos dias consecutivos. É o seguinte, se são dias consecutivos, a gente tem um número X, que esse X é uma incógnita, né? Pode assumir qualquer valor. E aí a gente tem o seu antecessor, que é X menos 1, e o sucessor, que é X mais 1. Daí a gente tem esses três números. E aí, se a gente soma eles, porque a mágica é essa, né? Você vai pegar três números consecutivos e vai somá-los. A soma desses números dá 3x. Só que vocês lembram que o x é o número do meio? Então, ela matou a charada certinho, porque aí, quando vocês dão o valor que vocês encontram, a gente pode igualar com esse 3x. E, por exemplo, ali a gente tem o igual 9 no exemplo. Então, a gente isola esse x e tem que ele é 3. Se o número do meio é 3, o seu antecessor é 2 e o seu sucessor é 4. Então, a sequência é 2, 3 e 4. E isso vale para qualquer sequência do calendário de 3 números que vocês escolherem. Por isso que essa mágica funciona, né? É uma matemática. Vocês têm dúvida nela? O que vocês acharam? Eu gostei muito. Eu vou usar com os meus alunos. Ai, que Essa legal. ficou tranquila. Também vou usar com todo mundo agora. Na verdade, com todo mundo, né? Jantada, Imagina você na mesa do bar. Vem cá, deixa eu fazer um negócio aí. Você vai ver. Nossa, demais. Pega um calendário aí, rapidinho, só pra gente ver uma coisa. Eu vou fazer hoje com meus filhos também já. Nem precisa ser calendário, né, Amanda? Tu pode falar para eles assim, pensa em 3 números aí, soma eles. Tipo, Exatamente. do nada, assim, entendeu? E aí é é importante mais só... para ilustrar, assim, ficar mais lúdico, né? Tipo, a pega um restrição calendário. de ser consecutivo, né? Tipo, só pensa tem que... 3 números consecutivos. Isso. E é isso. Aí, tu quer formalizar a sua? Que eles já pegam a ideia de todas? Mudou a tela aqui ou não? Não, né? Mudou. Voltou para o tua mágica. você pensou. Para minha, né? Isso. Agora foi, tá. Calma aí, eu vou só dar um... Copiar aqui, rapidão. Essa aqui tem uns passos a mais, né? Então, decidi fazer ela ao vivo aqui. Porque ela tem uns passos a mais, né? E talvez confunda um pouco. Mas é a mesma ideia, né? Que a gente, tudo isso aqui, né? São truques que a gente usa usando matemática básica, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, pensa num número, né? Eu não sei qual é esse número, então eu estou falando um número X qualquer, né? O famoso X. Você pode usar qualquer letra, né? Mas o mais usual é falar X, né? Então, quando eu falo assim, pensa num número, né?
pegar aqui um vermelho que eu acho que destaca. Pensa no número x. Né? Quando eu falo assim, multiplica por 2, então eu vou pegar esse número que eu pensei e multiplicar por 2. Então ele vai virar 2x, né? E aí eu falo aqui no terceiro passo, ó, soma 5 a esse número. Então eu vou pegar esse número aqui, 2x, e vou somar 5, né? Depois o que eu fiz? Multipliquei por 10, né? Então eu vou pegar esse número aqui todo, ó, tá vendo? E multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, né? Lembrando que tem que fazer o chuveirinho, né? Então quando eu multiplico isso aqui por 10, ó, o 10 vem aqui, né? No 2x e no 5, né? Então esse aqui vai virar 20x mais 50, né? Se estiver indo muito rápido também, vocês podem falar. Tá Aí ótimo. agora o que eu tenho que fazer? Somar 50, né? No quinto passo, tá aqui, ó. Somar 50, né? Então 20x mais 50, né? Vai ficar 100, né? Aqui eu somei 50, ó. Aqui eu multipliquei por 10, né? Aqui eu somei 5, né? Beleza? E é isso. E aqui eu multipliquei por 2, né? Então tá aí, todos os passos. Agora, no final, ele fala assim, ó, divida por 20. Então, eu tenho que dividir cada termo, né? Tem que dividir esse e esse, né? Porque o número todo é isso aqui, né? Esse aqui é o número todo. Dividindo por 20, isso aqui vai ficar x e aqui vai ficar 5, né? Ou seja, o número é o número que tu pensou mais 5, o resultado que vai dar. Por isso que eu falava assim, me fala aí quanto que deu. Então, por isso que eu falei assim, me fala aí quanto que deu. O da Letícia, eu acho, né? Tinha dado 94, né? O número que ela pensou seria o 89, né? Então é sempre 5 a mais, né? Nossa, A então ideia é aqui só uma firula. No final para é você só ver. somar 5 no número que você pensou. Exatamente. Ou seja, eu for colocando coisa e tirando coisa, entendeu? Para você, porque se eu falasse assim, pega um número e soma 5. Teu número é 89. Aí tu ia falar assim, ué. Aí fica fácil, né? Tipo assim, se eu só falo assim, pega um número que você pensou e soma 5. Aí você falaria, 94. Aí eu, então é 89, né? Aí talvez a pessoa não ficaria tão surpresa assim, né? Pois é, olha o pulo do gato ali, ó. Ele multiplica por 2, depois ele multiplica por 10. Isso é a mesma coisa que multiplicar por 20, mas depois Isso. ele divide por 20. Então, Isso. ele multiplicou por 20, dividiu por 20. Isso dá 1. Então, você não mexeu nada no número. Ah, entendi. Entendi agora. Ai, gente, porque comigo é bem difícil. Vocês mostraram isso aí, eu ia pedir ainda para fazer com o exemplo de 94, porque eu não estava entendendo. Mas no caso é isso, né? Nossa. Tipo assim, ó, por exemplo, você pega o 94, no final vai dar... você pega o 89, né? Perdão, era Felipe, o tem como 89 que ela você fazer? Desculpa te interromper. Tem como você fazer essa conta com 94, igual você fez aqui? tem. Aqui, ó, por exemplo, né? Digamos que o nosso número é 94, né? Que você está falando? Então tá. Isso. Aí vamos deixar ele aqui guardado. Então eu pensei no 94. Vou Uhum. multiplicar por 2. Então fica 188, né? Aí esse número 188, vou somar 5. 193, né? Daí, esse número aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10, né? Já fiz esse Isso, passo. multiplica por 10. Isso, somei 5, agora multiplicar por 10, adiciono um zero, né? 1930. Aí somar 50, 1980. Dividir por 20, né? Divide por 10, fica 198. Divide por 2, 94, né? Aí deu 94, do início, né? Uhum. Muito Eu fiz interessante. rápido aqui, né? Mas deu o 94 do início, né? E aí deu esse 94, né? Aí a pessoa fala assim, mas não é o meu número. Aí você fala assim, não. Aí você calma aí. Aí você tem que ter um raciocínio um pouco mais rápido, né? Para diminuir o 5, né? Rapidão. Que dava 89. Entendi. Ah, que massa. E talvez, para facilitar, você pode falar assim, pensa no número de 1 a 10, né? Que aí talvez fique um pouco mais fácil quando você for... Ah, eu posso fazer até subtrair. treinando, né? Isso aí, porque... gente, ia demorar bastante para adivinhar esse número aí, porque ia fazer conta. Mas aí no final, né? O que você tem que fazer? Só subtrair 5, né? Tipo, o número que você pensou... Amiga, no subtrai 5. final, a Aqui a tá ali. única conta que tem que fazer é menos 5. O número que a pessoa fala, você tira Isso. 5 e fala, é esse seu número. A pessoa quebra a cabeça com a calculadora, ela que faz a conta, mas quem está fazendo a Daria dinâmica, 99, né? Perdão. 99. Aí né, menos, né? Dá o é resultado. só... Isso.
Só que não pode esquecer, assim, é acrescentar 5, não é? Na verdade, você tem que, não, subtrair 5, não é isso? Isso. Só não pode confundir isso. Porque no final de tudo, você vai ter o X, esse X, ele é o número que a pessoa pensou. O resultado que você tem, que ela vai te dar, é X mais 5. Mas como você tem que dizer o que ela pensou, você fala o X menos o 5. Para você tirar o que tem acrescentado ali na conta e ter o valor que ela pensou puro ali, sozinho. Ah, entendi. Exatamente. Então, o professor falou ótimo aí, falou muito bem, que Lógico vai que... quebrar a cabeça com a calculadora e você só subtrai 5 e esse é o resultado. Só que é importante saber o passo a passo, porque senão o aluno vai ficar com aquela velha pergunta, né? Ah, mas por quê? Como você fez? Então, é importante saber o que acontece por trás, né? Legal. Passo a passozinho aí. No fundo, a gente só enrolou, até para no final só somar 5, entendeu? Eu tô com uma dúvida aqui, que eu entendi como é que o 20 some. Porque você multiplica por 20 e depois divide por Vou 20. voltar aqui, peraí. Mas tem duas somas. É que eu assim, pensando nas propriedades multiplicativas, eu consegui entender por que some, na verdade. Ele aparece, depois ele desaparece, porque você divide. Mas você somou 50 e somou 5. Como é que isso se explica? Tem alguma É razão? assim, ó, na verdade... Ó, calma aí, vamos lá, no passo a passo, né? Ó, a gente somou 5 aqui primeiro, né? Sim. Aí eu peguei e multipliquei por 10, né? Uhum. E aí ficou 20x mais 50, né? Uhum. Depois, o que eu fiz? Eu somei 50. Só que o que eu fiz, né? Eu podia... no fundo, eu multipliquei por 10, por 20, tá vendo aqui, ó? Uhum. Primeiro E o 2, depois o 10, né? E depois eu dividi pelo 20, né? Isso Porque eu 2 vezes entendi. 20, 2 vezes 10 é 20, né? Uhum. E O aí, que me chamou a atenção é esse mais 50, que vira 100. isso. Mas ele E vira aí, 100, mas ele poderia virar outro número se... Ah, não, por conta desse ele 5. vira o 5, né? Ele vira Tá. justamente o 5 quando eu divido de novo, né? Porque eu multipliquei por 2, depois por 10, depois dividi por 20, né? Então É ele porque voltou. você fez o chuveirinho de acordo com o número que tivesse aqui, não, mas vai dar sempre 50, porque você já somou mais 5. Então, por isso que ele se mantém. Não, agora eu entendi. Isso. Esse 5 aqui ele é constante, né? Uhum. Vai variar esse daqui. Beleza. Porque olha só, talvez se eu colocasse multiplicasse por 10 aqui logo nesse terceiro passo, talvez algum aluno já poderia matar, né? Ele falou, Uhum. primeiro você falou para multiplicar por 20, agora você está pedindo para dividir. Exatamente. Então, primeiro, aí esse somar 5 aqui é justamente o tempero ali, né? Tipo, por isso que ele não some, ó, ele fica aqui. Né? É que me chamou a atenção isso depois de somar mais 50. E por que... Porque o mais 50 fica meio perdido, né? Uhum. Aí eu fiquei, gente, mas por que Mas isso? o 50 vira 100. O 50 Isso. vira 100 depois Exatamente. que O é 50... dividido. É que eu achei, assim, que da mesma forma que o 50 virou 100, ele poderia virar outra coisa. Mas não, ele sempre vai Não. virar isso. Sempre vai ser 50. Sempre vai virar 100. A variável está do outro lado, então não importa. Porque na hora que dividir, vai sumir, vai virar 5 de qualquer forma. Era isso que minha preocupação, mas se, dependendo do número, vai variar. Não vai variar porque vai basear no 5, no mais 5. E aí tudo que eu multiplicar vai estar baseado no 5. Sim. E aí lembrar, né, que tipo assim, ó, tudo isso aqui é o número, né? Ó, 2x mais 5 é o número. Isso. E esse 20x mais 50 também é o número, né? Então, quando eu falo dividir, tem que dividir os dois termos, né? Uhum. E é isso. Então, essa aqui foi a parte chata, assim, né? É o porquê que dá certo, né? Essas mágicas aí. Ah, nem foi chato. Talvez... Essa aqui talvez não daria para fazer tipo, numa mesa do bar, né? Igual a colega falou aí. Dá, É muito fácil. dá. Vai ser Mas mais aí a gente ainda. não Imagina conta. se Não for você lembraria. meio soladinho, com a calculadora na mão, tentando, você dando uma de Mr. Ó, M lá. E eu acho que é mais chato para quem realmente quer entender. Porque quando eu entendi que era só somar 5, para mim já ficou. É isso, então. É isso. E assim, né? A gente apresentou a gente não, né? Foram outros colegas. Foi o Ian, o Tomás, a Iris. Quem mais? Esqueci. Tinha mais uma pessoa. E a A Isabelle. Isabelle. Isso, eles também são da matemática, eles que desenvolveram essa oficina, né? Eles cederam pra gente.
porque foi muito interessante, né? E ela é bem dinâmica, assim, e ela foi muito interessante. Foi o professor também que sugeriu, na verdade, que a gente trouxesse ela. E a gente trouxe ela é bem grande, assim, né? Tipo, tem várias mágicas que que os alunos fizeram com os outros alunos do IFB. Só que como que o nosso tempo era curto, a gente meio que compactou ela, né, para trazer aqui as que a gente julgou mais legais, né, e tal. Mas tem várias outras, né? Exatamente. E, inclusive, isso é uma coisa que pode explorar vários conteúdos, né? Vocês viram que a gente iniciou explorando operações matemáticas básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, mas a gente acabou entrando em equação, a gente entrou até, a gente dava para ter entrado em função, né? Função do primeiro grau, dava para ser explorado com essas mágicas. Então, assim, para vocês verem que o nível de complexidade que a sistematização do jogo pode ter depende da série que a gente está trabalhando. Então, uma mesma ideia, ela pode ser explorada de diversas formas, assim. Então, isso também é muito interessante, que às vezes você pensa que um joguinho é uma coisa limitada, uma pequena mágica é uma coisa limitada, mas na verdade dá para a gente explorar N coisas para fazer com ela, e N conteúdos, e N turmas, e etc. Então, foi muito legal ver essa mágica sendo aplicada no dia com os alunos do Instituto Federal. Ver vocês agora também foi muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante, tenham entendido o que aconteceu, né? E agora acho que a gente pode já abrir o espaço, né, para a galera apresentar para a gente. Perfeito, gente. Parabéns, Falou viu? demais. Pô, genial, genial. Maravilha. Dá só vontade de saber tudo possível, né? E aplicar e ficar com a gente para poder usar na pedagogia. Gratidão, viu? Que maravilha. Vamos passar, então, para o pessoal subprojeto da pedagogia. Não sei como vocês se organizaram. Fiquem à vontade, queridas que estão aqui presentes. Registrar a chegada da Milena, também da Josiane, né? Agora. Já chegaram. Já chegaram. Vou projetar então, meninas, tá? E o legal é que tem bastante relação com o que a gente vai trazer, essa coisa de... Porque para um aluno fazer essas contas numa mágica é muito mais legal do que só fazer a conta, né? Tipo assim, ele mesmo vai estar ali fazendo as contas, algo que poderia não ser interessante, mas acaba se tornando porque é uma mágica. Então, achei massa. Sim, e tipo assim, talvez quando vocês forem apresentar nessa mágica, não precisa usar o X, né? Vocês podem pegar um número mesmo, né? Igual fazer assim, ó, no fundo sobrou o número mais 5, olha aí, ó. Deu uma volta para sobrar o número mais 5. Então é só tirar, entendeu? Aí eles, e tal. Não precisava usar o X, né, em específico. Então, certo, pessoal? Vocês estão vendo direitinho? Sim, sim. Beleza. Sim. Nós pensamos em apresentar o nosso projeto Pedagogia, né, para vocês. O que foi o nosso PIBID e como a gente pensou em elaborar as nossas atividades, né? Que como o nosso foco de atuação ele estava na alfabetização, então a gente trabalhou bem essa questão do numeramento, além do letramento com a professora Josiane. Então, eu vou apresentar para vocês como é que funcionou durante essa pandemia o nosso projeto. Bem, já me apresentei, né? Todo mundo aqui já me conhece. Eu estava aqui na minha apresentação, né? Falar de mim, mas o Fernando já pulou essa parte apresentando a gente, que foi ótimo. O nosso projeto, ele aconteceu no CF1, no CF01 do Varjão, com a supervisão da professora Josiane, que está aqui acompanhando a gente. Nós começamos, já estava no contexto da pandemia, então nossa atuação foi remota, até porque as atividades da UNB presenciais estavam suspensas no começo, até mesmo da Secretaria de Educação, quando a gente iniciou. E a professora Josiane começou a elaborar o projeto de alfabetização, recebeu a turma e por meio de atividades síncronas e assíncronas, com a utilização do Meet, reuniões 2 vezes por semana,
né? Presenciais com as crianças no máximo de 1 hora, e depois com atividades diárias na plataforma Google Meet, por meio do Google Forms, que ela apresentava. Então, sempre as atividades eram temas semanais que eram apresentados, e nesses temas trabalhava-se, né, a questão dos números, a questão das palavras. Nas aulas síncronas ela dava muita atenção a essa questão do próprio corpo, da brincadeira, de como eles estão. Mas o que chamou a nossa atenção trabalhar dessa forma? Essa dificuldade que é criar o vínculo, né? Chamar a atenção de crianças com recursos. O que a gente está vendo aqui, nós estamos trabalhando aqui no Teams, que é uma plataforma que dá um pouco de trabalho para a gente, mas hoje não tivemos dificuldade, né? Nem com os aparelhos e nem com a internet, e nem com os nossos ambientes, tirando os cachorros e os gatos que iriam aparecer eventualmente, né? Como convidados praticamente dessa oficina. Nós enfrentávamos um dia a dia de casas que eram muito cheias, compartilhadas, pais trabalhando, pais que tiveram que sair daqui, pais que tinham que levar os filhos porque só tinham um celular, né, tanto para o trabalho quanto para o filho assistir a aula, pais que não acompanhavam, pais, né, mães, cuidadores que não conseguiam acompanhar essa criança durante a aula. Então, somado aos desafios desse processo de aprender e ensinar, que a gente já vê no dia a dia, nas precariedades que a gente já enfrenta no chão da escola, nesse chão virtual da casa das crianças, era uma coisa muito maior, era uma dimensão que, com muita criatividade, muito carinho e perseverança, né, tivemos resultados muito bacanas. Um dos exemplos, assim, é Josiane contando que uma das avós, que era analfabeta, que acompanhava uma criança durante as aulas, se alfabetizou também nesse processo dentro da casa. Então, poxa, valeu a pena, né? Além das crianças, a gente tem aí a educação transformando. E desde o começo, o professor Fernando, ele construindo com a gente o projeto do subprojeto Pedagogia, nós estipulamos alguns eixos fundamentais que norteou todas as nossas atividades. Não havia uma atividade que a gente não pensasse que não seguissem esses eixos. Então, eu vou falar aqui para vocês. O primeiro eixo que nós respeitamos nas atividades foi a educação para a emancipação social. Então, independente se a gente apresentar a letra M, como foi o caso da Semana da Mulher, nós apresentamos o trabalho da mulher, a invisibilização desse trabalho. A maioria dos cuidadores que acompanhavam as crianças eram mulheres, isso veio de uma observação, trabalhar com as crianças, por que esse dia existe? Então, foi trabalhado a letra M, foi trabalhado o número 8, o dia, tudo dentro dessa temática. Outra questão que foi levada sempre em consideração era a questão da saúde física e mental, né? Estávamos sempre preocupados com os nossos colegas, com os professores, com a saúde dessas crianças e dos seus cuidadores dentro de casa. Então, sempre pensando em atividades mais dinâmicas, que não ficasse tanto tempo, que não demandasse tanto tempo de tela, tanta interação. E isso foi bem desafiador. Outra questão que está junto com essa, é a questão de menos telas, mais saúde, né? Considerando o próprio trabalho da casa como processo formativo, como transformar essas crianças né? Como permitir que essas crianças se envolvessem em autonomia, como elas percebessem o espaço que elas estavam vivenciando, com atividades mais voltadas para essa situação de isolamento que estávamos vivenciando. Isso também pensando nos bebedianos, né? Como respeitar esse isolamento que nós tínhamos para executar essas tarefas. Então, tudo isso era considerado nas atividades que a gente planejava. E uma outra questão muito interessante, que foi sempre muito batido, é essa questão da educação biocentrada, focada em que todas as vidas eram vidas importantes, né? E a resistência tanto no fato de
dos padrões que eram estipulados para o trabalho, né? O trabalho, a gente estava vivenciando uma época em que a gente estava fazendo isolamento mesmo, então, tanto os PIBidianos como os professores, eles valorizavam esse isolamento para forma de proteção. A gente também lutava nas questões, sempre pensava em como, diante das dificuldades que nós víamos, como incentivar que as pessoas que estavam ali sob o nosso contato direto também mantivessem o isolamento. Então, desde pensar a escola, né, junto com a professora Josiane, principalmente, junto com o pessoal do primeiro ano, eles separaram materiais e distribuíram para essas crianças materiais que foram entregues em casa, ou na escola em casa, né? Tiveram alguns casos em que a professora teve que ir atrás desses alunos. Também com acompanhamento, para que ninguém ficasse para trás, porque se a gente já tem dificuldades grandes na sala de aula, essas dificuldades somadas do ensino remoto, elas se intensificaram bastante. Então, a professora elaborou alguns grupos e algumas crianças que estavam mais defasadas, que precisavam de uma atenção especial, elas foram acompanhadas em horas, né? Em horas semanais extras, para que pudessem acompanhar melhor a turma. Então, esse foi alguns dos cuidados que nós tomamos, como nós evoluímos, como nós evoluímos, né, ao longo desse processo, porque começamos cheios de sonhos e a gente vai chegar e vai passar essa pandemia e não passou. E aí nós fomos adaptando as tarefas, as atividades para que ficasse mais fácil para a execução dessas crianças em casa. Então, pensando nisso, uma das atividades que nós aplicamos das sequências didáticas que fizemos é um mural de autorretrato. Eu vou passar para vocês no chat o link, então vocês estão convidados ali a... Ana Letícia, você pode fazer um favor para mim? Você que... o link que está no WhatsApp, você consegue disponibilizar no chat? Porque como eu estou usando as duas telas, eu não consigo minimizar para disponibilizar. Obrigada, querida. O Padlet funciona assim. Você clica, vocês estão autorizados a inserir. Na hora que você abrir, você pode clicar no maisinho e aí vocês podem anexar som, podem anexar uma foto, e o nosso objetivo é o autorretrato. Vocês podem fazer um desenho, teve gente que já fez desenho, teve gente que vai tirar foto com a câmera. E isso vai ser explicado ao longo da nossa explanação. Obrigada pela atenção, pessoal. Como a gente não tem acesso ao chat, por não ser da equipe, eu acho que... entendi. Tudo bem. A gente não vai conseguir ver. E a gente precisa que vocês participem. Tenta mandar o meu para ver se vai dar certo. Aquele que eu fiz. Não, mas não é essa questão, é porque eles estão como convidados, e como convidados na nossa sala é porque nós somos participantes dessa equipe. Então, nós temos acesso a tudo. Vocês podem colocar, escrevam, me coloquem o e-mail de vocês que eu insiro imediatamente. Eu não sei como fazer, né? Vocês não conseguem digitar o e-mail. Quer ver, ó? Deixa eu perguntar uma coisa. Eles conseguem enviar a foto, mas não conseguem ver todas? Não, eles não conseguem ter acesso ao link. Eles não conseguem ter acesso ao link porque aqui no Teams eles não têm acesso ao chat, porque eles estão como convidados. Convidados só tá. Eu tô que falo nesse chat aqui. Meu Deus. Não. Pois né? Só a gente está vendo. Os dois não tem, nem o Felipe nem a Amanda. Mandem seus e-mails, então, ou números de WhatsApp que a gente vai passando. E aí, conforme a gente vai falando, vocês postam lá o desenho ou a foto. Isso. Gente, se vocês quiserem, Amanda e Felipe, me falem exatamente agora o e-mail, eu já cadastro, vocês têm acesso. Pode falar. Tá, o meu e-mail é amandaAzevedo.nunes@gmail.com. Eu acho que esse é o meu pessoal e eu tô pelo da UNB. Aí complica, né? Não, peraí, fala o seu nome inteiro. Pelo nome, desculpa, Amanda. Amanda Azevedo.
Nunes da Silva. Acho que quando você Isso. procurar, deve aparecer Já aparece o da UNB. matemática, Isso. E aí você já consegue adicionar a equipe. Microsoft, isso aí já. Mas começa. alguma coisa está errado, porque eu não estou conseguindo acessar. Deixa eu ver aqui, peraí, adicionar membro. Já vai aparecer, né? Amanda Isso. Azevedo. Eu já ia entrar aqui. Pronto, já adicionei. A Amanda já está aqui. Pronto. Ela já consegue ter acesso. Pronto. Pode reenviar, Ana Lê, por Felipe. favor, no chat. Agora Felipe o Henrique dos Santos. Qual que é, Felipe? É que eu estou sem a minha Felipe Henrique, com H, do Santos Melo. Santos Melo. Isso. Pronto, gente. Tudo certo já. Deixa eu ver, ele ainda não apareceu. Acabou de aparecer. Pronto. Isso, agora sim apareceu. Vocês clicam no Padlet. O Padlet foi bastante utilizado por nós também para essas reuniões de trabalhos das crianças, para poder fazer o mural. É um mural interativo, né? Um mural virtual interativo. Então, ele foi uma ferramenta muito agradável para a gente poder fazer esse tipo de atividade. Ana Letícia, é com você. Pode passar o slide, amiga, por favor? Agora. Ó, esse aí é do autorretrato, né? A gente até tinha feito outro link. Pessoal. Que dia é hoje? Aquelas. Já está apontando aqui, né? Mas eu acho legal a gente se identificar no tempo e no espaço, e é uma dinâmica que a gente fazia diariamente com as crianças, e que tem tudo a ver com esse contexto de matemática, né? É algo que está no nosso cotidiano, que a gente usa para se organizar. Então, eu quis trazer esse calendário que a Josiane sempre guiava, assim, no começo das aulas, o dia da semana, o dia do mês, e por aí vai, o ano. Pode passar. Então. Dara tá falando alguma coisa? Tava, mas meu microfone estava fechado. Rapidinho, gente, sobre o calendário. O legal é que era que a Josi, ela fazia todos os alunos, toda vez contar 1, 2, 3, e por mais que seja chato, você vai criando, né, uma certa... Você vai criando uma rotina ali, e é super importante a rotina na educação matemática infantil, fundamental, eu acho que até hoje, assim. Uhum. Continua, amiga. E aí, gente, a gente trouxe essa dinâmica do Padlet, sei lá. Então, vocês entrem lá, façam seu autorretrato, seja digital, foto, participem lá, porque isso é uma ferramenta porque a gente ficou pensando como trazer coisas da matemática, né, para vocês, para poder fazer essa conexão. E nessa primeira infância, assim, na educação infantil e no Fundamental 1, acho que para todos os anos seria legal, né, ter isso, mas a gente trazer algo que seja palpável, né? Poder aprender com o corpo, poder olhar. E aí, nisso, eu quero até trazer uma pergunta para vocês. No nosso corpo, o que tem que é Umbigo. Nariz. Nariz é só um nariz. Boca. Uma boca. O que mais? E de dentro? Coração. Um coração. Estômago. Sim. E o que é 2 no nosso corpo? 2 olhos, 2 braços, 2 pés. Orelha. 2 pulmões. 2 rins. Por aí vai. E isso, assim, para a gente fica fácil, né? Porque a gente já tem bem noção do nosso corpo, a gente já sabe nomes até de órgãos internos. Mas isso, para a criança que está tendo o primeiro contato com o número, é algo que faz total sentido. Ela entender que isso aqui é e é um dedo. São 2 olhos. E esse número vai aparecendo no próprio corpo dela. E o que a gente tem de mais próximo que o nosso corpo? Que é a coisa mais próxima que a gente tem da gente é o nosso corpo físico, né?
Então, para desmistificar um pouco assim dessa matemática tão abstrata, essa coisa tão rígida, é legal a gente trazer isso mesmo para o nosso corpo. E também tem umas leituras que eu fiz, depois eu posso até passar, tá nas referências também, que tanto na alfabetização quanto no desenvolvimento do pensamento matemático, a criança que ela está mais ambientalizada com os membros dela, ou seja, aquela criança que brinca, que sobe escada, que desce, que pula, que se exercita, ela vai ter mais facilidade ao aprender esses números, porque ela dá 3 pulos, ela tem essa gama de experiências que pode ficar mais fácil de enxergar e menos abstrato, né? Como é. Aí eu coloquei essa citação aí, que é a matemática caracteriza como uma forma de compreender e atuar no mundo, e o conhecimento gerado nessa área de saber é fruto da construção humana e na sua interação constante com o mundo à sua volta. Ou seja, a matemática não está só ali no papel, né? Não está só ali no livro, ela está em tudo. A matemática foi inventada a partir do mundo, e não ao contrário, né? Como se o mundo fosse inventado a partir da matemática. Ela foi criada para tentar compreender algo que existe. Então, por que a gente se distancia tanto dela assim, nas aulas que a gente vai? Por que torna algo tão distante, sendo que é algo que a gente vê todo dia? É algo que facilita a nossa vida. Pode passar. Ana Letícia, só complementando, uma das formas que a professora, a gente chama de Josi, né, carinhosamente, criamos essa intimidade, que ela trabalhava essa questão era por meio das brincadeiras. Além dessa questão da rotina, do calendário, que ela colocava sempre o número, contava que dia é hoje, que mês que a gente está, qual que é o mês, situando essa criança no tempo e no espaço, ela também situava no espaço físico. Então a gente brincava de vivo ou morto, eles adoravam brincar de vivo ou morto, essa questão do cima e embaixo, trabalhava com a lateralidade na esquerda, direita, e várias outras formas para essa criança começar a sentir o próprio corpo, sentir naquele ambiente, né? A matemática era explorada dessa forma. Eu posso falar só um pouquinho também, aproveitando aí a fala das meninas? Pode, porque a gente está falando de você. Porque daqui um pouquinho eu vou ter que sair também, que eu tenho uma filha pequena, a gente já está vencendo aqui, tem que botar para dormir e dar a janta. Uma coisa importante do calendário é que a gente, assim, trabalhava todos os dias o calendário, mas antes, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez é a noção de que um dia é 1 grau, né? Na verdade, numa volta de 360, né? Que é a translação do Sol, né? Então, é do nosso planeta ao redor do Sol. Então, a gente fez um videozinho para essa parte online, a gente fez um videozinho explicando toda a volta ao redor do Sol e cada mês e as estações do ano. Então, a gente fez esse videozinho no Forms explicando isso. Então, todos os dias, quando a gente fazia aula síncrona, a gente retomava o calendário. Olha, a gente está em qual mês? São 12. Lembra dos 12 meses? A gente está no mês 4, que é o mês de abril, qual a estação, qual o dia, para não ficar tão assim descontextualizado o que é um calendário, por que existe um calendário, por que são 12 meses, da onde saiu esse número. Então, assim, como saiu esse número, né? Aí tem um videozinho depois, eu acho que as meninas podem até mandar, que a gente fez esse vídeo. Não tá tão bom, mas tá bom. Que é a explicação de toda a elipse ao redor do Sol. Desculpa, gente, eu vou sair, aí eu vou pedir licença e desculpa por Agradecida, Josi. Obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Josi. E é isso, a gente quer muito trazer para vocês essa importância de fazer sentido, né? Daquela matemática ali não está abstrata, ser algo contextualizado com a realidade daquele estudante. Então, assim, até no ensino médio, por exemplo, é legal pegar, por exemplo, vai estudar porcentagem, tal, estatísticas, pegar coisas da comunidade que aqueles estudantes estão inseridos e trazer aqueles temas, sabe? A Dara vai falar um pouco mais disso, mas trazer esse contexto social para dentro da matemática também, porque não está isolado, né? Eu morro de raiva quem separou assim exatas e humanas. Para mim isso acabou comigo no meu ensino médio, porque eu falava, eu sou de humanas, então tô nem aí para essas exatas, não quero mais saber, sendo que na verdade está tudo unido, não existe separação, né? A gente
gosta de trabalhar bem essa interdisciplinariedade, de poder enxergar a matemática na natureza. Eu acho que isso é uma riqueza tão grande, assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou meio que militante do brincar livre na natureza, assim. Eu acho que os fenômenos que acontecem na natureza são os melhores professores que as crianças podem ter até os 7 anos, sabe? Eu defendo muito isso. E depois que eu saí da escola, porque como eu tinha comentado, eu era péssima em matemática, péssima em todas as exatas. Quando eu saí da escola, eu comecei a fazer trilhas e tal, e eu pude ver, tipo assim, geometria nas plantas, identificar, e pude ver que aquilo tudo que me dava tanto prazer também tinha relação, assim, com a matemática. E isso me traz muita curiosidade, muita vontade de aprender o jeito que a planta cresce, e os dias, né, como a Josi trouxe, a noite que é seguida do dia, e por aí vai de novo, as horas, enfim, são várias coisas que tem no nosso... Oi? Vocês estão me ouvindo? São várias coisas que existem no nosso cotidiano que tem essa matemática. E o que é mais importante, assim, nessa primeira infância, é realmente ser algo prático, algo que faça sentido e que não traumatize, né, de certa forma, as crianças, porque a gente só vê aquela conta isolada ali no quadro, não sabe o que é, não sabe de onde vem, para onde vai, e trazer esse olhar até mais romantizado, né? A gente pode dizer assim, de realmente entender que ela está em todo o nosso contexto, né? Porque aí eu trouxe essa frase aqui do Moreira, que é muito boa, assim, eu acho que define bem, assim, que fala sobre a necessidade de viver esse conteúdo de uma maneira viva, de uma maneira estimulante, não de uma maneira abstrata, de uma maneira apática, né? E aí na referência que eu peguei para ler também, eles falavam muito sobre a importância do problema, né? Que tudo na matemática é com um problema e uma solução. Só que acaba que os professores ficam muito presos àquela questão em si e perde a contextualização. Então, o problema vira uma conta, quando, na verdade, o problema podia ser uma receita de um bolo, ou então embasar melhor, né? Não tornar aquilo só a equação em si. O problema não é isso. O problema pode ser, nossa, temos crianças com fome e temos esse tanto de comida. O que a gente pode fazer para resolver isso, sabe? E sempre, sempre, sempre conhecendo os estudantes, entendendo o que faz sentido para eles. Não adianta eu chegar numa criança que detesta, sei lá, bichos ou detesta insetos e falar, ai, vamos contar as pintinhas dessa joaninha? Tipo assim, qual vai ser o sentido que isso vai ter para a criança? Não, então eu tenho que olhar para aquele estudante, eu tenho que conhecer ele, eu tenho que entender aonde aquilo eu vou conseguir chegar nele, e isso só se dá com escuta, né? Isso só se dá com escuta. Não dá para eu chegar lá e ficar falando e esperar conhecer meus estudantes. Eu não vou conseguir. Eu tenho que me silenciar, permitir, observar e também sempre estar nesse processo de se autoeducar também, né? Aí eu acho que é isso. A outra citação que eu trouxe é mais sobre a importância mesmo da matemática em todos os sentidos que formam a gente como ser humano e não só para resolver esses tipos de problemas. Pode passar. Agora é a minha parte, né? Então, gente, eu sou mais da linha da aula problemática, que deixa a gente furioso, que faz a gente ter vontade de mudar as coisas. Eu trouxe aqui um gráfico, acho que vocês são melhores para analisar do que eu. É uma pesquisa, né, da Ipsomédia, da área especializada em mídia, conteúdo e tecnologia, que incrivelmente mostra para a gente, é uma entrevista com quase 2.000 crianças. Então, complicado, né, se a gente for analisar com a população, né, população brasileira, mas é interessante porque é em âmbito nacional. Então, acho que deve ser valorizado, acho que a gente tem que trazer aqui, porque eu fiquei pensando, gente, muito estranho isso, né, porque a gente
será que a gente odeia mesmo a matemática? Porque eu tenho uma certa aversão. Eu tinha, né? Como eu disse antes da matéria, né? Que eu peguei. Então, eu fiquei pensando, será que a gente odeia a matemática ou a gente foi ensinado a odiar a matemática, né? Acho que se vocês quiserem comentar isso sobre depois que eu terminar ou agora, a gente está aqui aceitando qualquer tipo de interrupção. Eu quero. Pode falar. Eu acho isso aí legal, é interessante mesmo. E assim, é algo que a gente aprende, né, também no nosso curso, é que em algum momento o aluno ele se perdeu, né? Porque o que acontece é o seguinte, eu comparo muito a matemática com, por exemplo, uma língua, né? Por exemplo, o inglês, né? Se eu for para os Estados Unidos agora, né? Eu não tenho inglês lá, essas coisas, né? Se eu for para os Estados Unidos agora, eu não vou saber me virar lá, entendeu? Tipo, eu vou pegar o Google Tradutor, sei lá, fazer alguma coisa. Mas por quê? Porque eu não tenho uma base, entendeu? Eu não aprendi, tipo, direito, né? Exatamente. Então é isso que acontece também, tipo, com o estudante, por exemplo, quando ele já chega no 9º ano, no 7º ano, no ensino médio, né? Que é ali que fica mais forte o ódio pela disciplina. Por quê? Porque ele não aprendeu, tipo, a matemática básica. Então, como é que ele vai aprender, tipo, por exemplo, função, se ele ainda não aprendeu, se ele não aprendeu lá atrás a somar fração, entende? Então, tipo assim, a matemática ela é um aprendizado gradual, né? Então, quando o aluno se perde, e aí ele já começa, tipo... Porque eu faço até um questionamento aqui para vocês. Ó. Por exemplo, quantos aqui, tipo, ficaram muito felizes depois que conseguiram resolver algum exercício, tipo, na escola? Não é? Não dá essa sensação assim, tipo, caraca, consegui. Então, assim, a gente gosta da matemática, né? A gente não gosta dos resultados negativos, né, que elas trazem, né? E de tipo assim, porque na verdade a gente gosta da matemática, a gente gosta de aplicar, a gente gosta de resolver quando a gente resolve certo, né? Então, assim, vai criando essa versão porque a gente fica errando, errando, errando e parece que o pessoal tá entendendo tudo e você não tá entendendo nada. E é justamente isso. Então você tem que trazer isso para a consciência e falar assim, onde é que foi exatamente que eu comecei a me perder, né? Então Eu sempre penso nisso. Eu sempre fico tentando resgatar assim, aonde foi que houve essa ruptura. Eu sempre, enfim, eu acho que é terapia, não tem jeito aí para é complicado. E eu acho, eu quero dar minha opinião também, só que eu só lembro de uns professores, sabe, quando pensa nisso, assim, por que você não gosta? Eu só lembro de uns professores super carrascos. Gente, tinha um no meu ensino médio e a frente dele era mais difícil. Quer dizer, que eu achava, né, que fala de números imaginários, não sei o quê. Isso aí é maior piração, né? Para quem não sabe nem matemática básica, vai falar lá. E ele fazia questão de ser chato mesmo. Parecia que ele queria que a gente não aprendesse. Ele fazia questão de trazer uma aula super monótona e de dar medo. Ele dava medo, assim, sabe aqueles professores que gostam de dar medo nas pessoas? Eu lembro que eu pegava a prova de matemática, eu nem tentava, não respondia nada, gente, eu tirava 0 toda vez. Só que aí teve um dia que eu falei, esse professor vai ver. Aí eu escrevi praticamente uma redação, criticando um monte de coisa dele, falando um professor que dá medo nos alunos, isso não é, você devia fazer a gente aprender a gostar. Você era de qual escola? Hã? Qual escola você estudava? O Ideal. Ah, tá. E aí, e não foi à toa que eu fui para pedagogia depois, porque eu já criticava todos os meus professores no ensino médio. Então, acho que eu lembro muito dessa postura do professor mesmo, de dar medo. Assim, eu até uma experiência pessoal que eu tive, por exemplo, trabalhando em escolas, né, como em estágio, monitoria, tipo assim, a maioria dos alunos de ensino médio, eles não sabem a matemática básica mesmo, tipo assim, eles não sabem somar fração, eles não sabem também, tipo assim, resolver uma equação do 1º grau. E aí você pega assim, pô, o moleque tá no 3º ano, né? Tipo assim, como é que ele não sabe? sabe? Vou te falar que eu não sei. Não, mas é bem comum, isso não é... É bem comum, entendeu? Tipo assim, é muito comum isso. Então, assim, por que, né, que isso acontece? Tipo assim, né? E é algo que a gente precisa questionar. Então, assim, não é só jogar a matéria, né? Tipo assim, e o moleque não sabe nem somar a fração, como é que ele vai... Não é culpa dele, entende? Tipo, ele não sabe, ele esqueceu, tem que revisar, né? Tem que ficar trabalhando sempre, tipo, revisando. Eu, pelo menos, sou assim, né? A Amanda quer falar? Falei, Amanda. Vocês terminaram, gente? Vocês conseguiram finalizar o que vocês tinham para falar?
Não, ainda tem bastante coisa, amiga. A gente tá com o tempo acabando, né? Então, eu perguntei aí? para o Fernando se tinha como jogar um pouco. Eu acho assim, para a gente até debater, até tem um pouquinho como se estender mais uns 15 minutos, assim. Mas é isso, a gente vai fazendo, assim, se não der para terminar aquilo que vocês tinham planejado, a gente pode até pensar em compartilhar depois os materiais, os arquivos. Pode ser. Eu porque tem assim, tem também a questão deles, né, do horário das 8h30 da organização de vocês. Então, mas assim, claro, passar um pouquinho assim não tem problema. Você está pensando em fazer como, Dara? Eu vou fazer então assim, eu vou apresentar, vocês vão anotando, porque são perguntas chaves, assim. Então, quando eu pausar, vocês tentam anotar o que eu vou perguntar e depois vocês respondem. Ou trazer também esse debate, assim, é muito tranquilo. Nem é só esses questionamentos que a gente precisa ter, entendeu? Não é nenhuma pergunta. E postem seus autorretratos lá no aplicativo aí. Vou postar bem quando eu terminar aqui. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Então a gente só porque eu fiz algumas anotações da apresentação completa, mas aí eu faço uma fala inteira no final, então fica melhor. Fechou. Então, para título assim, de contextualização, ai, meu Deus, meu gato bem aqui em cima, a gente precisa entender que a gente ainda tem resquícios de uma educação tradicional. Beleza, mas que resquícios são esses, Dara? São 3 pontos fundamentais que a gente precisa entender. 1, centralização do professor. O professor como transmissor, é ele que manda. O segundo ponto é o aluno como ser passivo, que eu acho que não tem nada a ver. Não existe estudante passivo. Eu nunca achei que isso é sinônimo. Acho que essas coisas não condizem uma com a outra. E o terceiro é o livro didático como fio condutor e percussor, que eu acredito também que ele deve ser um aliado, mas eu acho que não é ele que tem que ditar o que tem que acontecer ao longo do ano, assim, né? Então, Paulo Freire também, ele determina esse ensino como educação bancária. Se vocês quiserem depois dar um Google, é massa de dar uma lida. Então, assim, fora o sucateamento da educação básica, né, aliada a essa sociedade com as políticas neoliberais. Então, eu acho que por conta disso, nós docentes, né, futuros docentes, a gente deve ter o questionamento crítico em relação às injustiças, às desigualdades, às relações de poder, às discriminações. No PCN, nos parâmetros curriculares nacionais, nos temas transversais, o papel do professor, ele aparece como agente sociocultural e político. E é exatamente isso que a gente tem que ter em mente. Porque nessa abordagem, não basta só compreender, galera, a realidade. Não basta só explicar para os alunos que o Brasil é um lugar complicado, é difícil de morar, que a gente precisa estar atento a essas questões políticas. A gente precisa, mais do que tudo, intervir nela, visando essa emancipação dessas crianças, sabe? Pode passar. Então, a gente deve... Pode passar o slide. Então, a gente deve trabalhar de forma que o aluno faça associações, sabe, com o cotidiano, porque aí ele é obrigado, entendeu? O indivíduo a fazer o uso fundamental da ferramenta que é a matemática. E é necessário que o aluno perceba essa importância e que ele saiba utilizar dela, né? Então, eu vou ler uma citação muito rápida. Não, vou pular a citação. Enfim, pode passar. Então, alguns pontos que a gente também... Isso aí, vocês vão pegar tudo depois, gente. E vocês precisam real ler, porque é interessantíssimo. Então, alguns pontos que a gente precisa salientar. Primeiro, o docente ele deve utilizar de estratégias didáticas diferenciadas do ensino do seu conteúdo, capazes de propiciar aos alunos a contextualização, a historização, o enredamento dos conhecimentos da matemática dentro e fora de sala de aula. Porque assim como a língua portuguesa, que não está só, né, a gente fazendo o resgate do nosso projeto da língua portuguesa e da alfabetização, que ela não está só dentro da sala de aula, a gente está exercendo ela aqui agora, a matemática tampouco. Eu vou dar 3 exemplos muito rápidos. Relógio, gente, eu preciso de mais do relógio, porque eu sempre conto as horas para sair do meu estágio. Eu sempre conto para dar meio-dia para eu ir embora, entendeu? Outro, calendário. Eu sei que dia 31/3 vai ter uma reunião do PIBIT, que eu acho que é de fechamento, se eu não me engano. Eu acredito espero que vocês estejam lá, então faço uso também do calendário. E um outro que é muito incrível é o ônibus. Gente, se eu parar para ler a informação que tem no ônibus, para onde que ele vai, eu já perdi o ônibus já passou. Então, eu preciso assimilar o número que tem no ônibus com a informação que está me dando. Então, eu sei que 165, ou é um 56? Um 56. Ele é Guará 1, Guará 2. Eu sei que o 355 ele vai pela Sandu Norte, e ele pega o 355, ou ele pega a QNG.
eu queria que vocês também soltassem, ou vocês guardassem, se caso vocês façam transporte público, anotar alguns, porque eu quero ter conhecimento das linhas que vocês pegam. Porque eu posso até ter a defasagem na matemática, mas na geografia eu tenho um senso geográfico legal. Então, eu faço uso dessas coisas. Eu preciso ter essa assimilação do número com o ônibus que vai passar. E eu que sou míope, vixe, gente, não tenho tempo para ler. É bem complicado. Então, a gente precisa utilizar, né? E quando eu falo de historização e a contextualização, a gente também traz a interdisciplinaridade. Eu também acho passadíssimo a disciplina existir ainda. Acho que nem tinha mais que existir, acho que tinha que ser tudo fundado mesmo. Não sei como a gente faria isso, mas são ideias que eu tenho na minha cabeça. E o segundo ponto é o professor, ele precisa praticar junto com o aluno o exercício do raciocínio lógico e não apenas o uso padronizado, que é o que vocês estão falando, né? Eu acho que tem como fazer essa assimilação. Acho também que não tem como você só praticar o raciocínio lógico. Entendeu? Não tem como você ficar, no devaneio, porque é esse ponto que eu estou mostrando aqui no slide, que são esses 2 pontinhos aqui, que é muito interessante. Vou abrir aqui, porque, olha, grifado em vermelho, exemplo. Gente, esse número, eu antes de ler o artigo, eu ia ler que X é menor que 2 e menor que 5, porque eu aprendi que você faz o cortezinho, e um vira 4 e um vira 7. Então, eu já sei qual que é o maior, e eu sei qual que é o menor. E a leitura ideal que me mostra é que X é maior do que 2 e menor do que 5. Se estiver errado, vocês também podem me corrigir, porque eu peguei assim do artigo essa parte, porque eu também nem sabia. E o outro é esse dos decimais, né? Gente, juro que eu ia ler 0,25. Se tivesse, talvez, aquele cifrão assim do dinheiro, eu ia falar 25 centavos. Eu acho que também rola de fazer, né, essa assimilação do dinheiro, porque a gente também tem como entrar nesse poder aquisitivo, falar sobre isso, problematizar sobre isso. Quando eu trouxe para vocês o começo da apresentação sobre os dados, foi meio incentivador, mas eu acho que é interessantíssimo você trazer na sala de aula um problema, entendeu? Para deixar os alunos pensando naquilo, mas eu trouxe mais, enfim, para a gente se sentir feliz, assim, mais motivado, né, com o que vem aqui para frente. Então, a linguagem matemática, ela deve ocorrer de forma natural, entendeu? E esse excesso de formalidade inacessível ao aluno, ela pode surgir a ruptura, que foi o que eu falei, né? Tem um momento chave que acontece isso aí. Então, o que acontece? Alguns alunos, eles são capazes de manipular os símbolos, só que eles não estão entendendo nada. E aí eu lembrei, gente, eu fiz o vestibular, vocês sabem que uma errada não acerta, então eu já entrei naquilo na cabeça. Gente, eu preciso, né, exatas, como que eu vou fazer? Eu preciso tirar uma nota mínima, como que eu vou fazer essa situação, hein? E aí eu fui, não sei como, tô aqui, mas é aquilo que o Felipe falou, tem gente no ensino médio que não sabe as funções, eu mesmo não sei, até hoje, assim, nada que não possa mudar, claro. Então, pelo que eu li, existe essa dificuldade na introdução do ensino da álgebra, devido à demora da aceitação dos alunos. Inclusive, esse debate parece que percorre sobre os pesquisadores da matemática na atualidade, pelo que o artigo me mostra. Então, a gente fazendo esse link com Vygotsky, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas se não, já joga no Google também, já escreve que é legal. Ele fala que a formação de conceitos começa na infância, porque é isso, o calendário, a rotina, a fileira, tudo isso, gente, é matemática, e isso já vai moldando. Quando chega no ensino fundamental 1, você começa a contextualizar, porque se você só der esses ensinamentos rasos de corte, por exemplo, e você não aprofundar, a pessoa não pega. Eu mesmo não peguei isso, sabe? Pode passar o slide. E por fim, gente, eu deixei esse aqui, gente, para tirar print, guardar no celular para a vida, para quando a gente passar no concurso, né, e virar professor, que eu acredito que todos esses temas eles devem ser levados para a sala de aula, sabe? Eu acredito que a postura do professor tem que ser pautada na valorização da diversidade, da pluralidade, do discurso e da reflexão dessas problemáticas vivenciadas, sabe? E também, se vocês quiserem procurar, dar uma olhada, porque eu não consegui falar muito, mas sobre a matemática baseada na educação dos direitos humanos. É incrível. Assim, aí vocês vão conseguir entender melhor. Depois pesquisa, Geraldo Eustáquio, eu acho que é isso, Eustáquio Moreira. Ele é incrível, assim, bem legal. E é isso, gente. Tentei falar bem rapidinho, e aí eu quero saber de vocês sobre as linhas, se vocês pegam ônibus, se não, não tem problema. E qual foi a outra pergunta? Eu acho que é só essa mesmo.
E aí vocês podem falar, assim, sobre... Porque eu acredito real que o professor, ele tem que ser um agente sociocultural e político. Senão fica que nem aquela história, gente. Vocês viram? 10% dos adolescentes de 16, 17 anos que fizeram o título de eleitor, sabe? Trazer isso, entendeu? Incentivar e falar, cara, esse negócio tá muito errado. Entende? E outra opinião pessoal é... Coloquei esses temas, mas eu acho que toda educação tem que ser pautada numa educação antirracista. Porque a gente vive num contexto brasileiro, a maioria é de maioria preta, e é tudo miscigenado, é uma loucura, então a gente precisa, para a gente combater. O professor, ele é agente de enfrentamento, né, contra essas violências. E esse lance de falar, ai, não dá para explicar racismo para criança. Dá sim, tem como explicar sim. Assim como tem como explicar matemática. Assim, fez esse link, mas porque a galera acha que qualquer coisa que explica, aí leva na matemática, e quando chega eu... É a mesma coisa, cheguei lá, dei um jeito para passar no vestibular, mas eu não sei como que eu passei nesse vestibular, como que eu não reprovei nas exatas, sabe? Enfim, é isso, pessoal. No final também tem as referências, se vocês quiserem falar, microfones abertos. Ô, Dara, que legal, hein? Caramba, massa. Fiquem à vontade, então, gente, como o Dara falou. Então, acho que agora já posso comentar, né? Primeiramente, parabenizar o grupo pela apresentação. Obrigada, né, pela aula aí. E agora eu queria comentar desde o início, porque eu achei alguns pontos muito interessantes, né? Primeiro, da perspectiva biocentrada e etc., né? Eu acho que ninguém ficar para trás é algo que o professor da atualidade não pode ficar distante, porque o uso da tecnologia, das TICs, das TDICs e etc., não pode ser tipo assim, eu vou usar isso e não interessa quem não consegue, porque, por exemplo, aqui todos nós temos acesso, como já foi falado, mas eu, enquanto docente de matemática, se eu decido usar a gamificação como técnica de ensino e aprendizagem e o meu aluno não tem acesso, isso fica defasado. Então, eu acho que refletir, né, e uma veiga, o estudo da aula, né, o como, o porquê, o para quem, de que forma é feito, tudo isso é muito importante da gente refletir. E no PIBID teve uma oficina que a gente foi apresentar e o aluno simplesmente não conseguia responder, e era um aluno super participativo, e ele mandou no chat assim, gente, vou entrar de novo atrasado porque eu tô indo na Lan House para conseguir melhorar minha internet e participar da oficina. Então, olha a diferença de um aluno desse para um aluno que simplesmente acordou no horário da oficina e ligou o seu notebook na sua mesa de estudo do seu quarto lindo e que a mãe trouxe um lanche para ele comer enquanto ele assiste. Então, é realmente um universo muito desigual e que a nossa sala de aula é um universo e precisa ser visto como uma forma muito diversificada e múltipla e etc. E cada realidade é uma, cada aluno é um milhão de coisas, né? E eu acho que existem muitas formas da gente transformar a aprendizagem matemática em algo mais criativo. Inclusive, o livro Jardim de Infância para a Vida Toda, do Mitchell Hednick, é ótimo, porque ele traz justamente essa infância que não é só para o jardim de infância, apesar desse termo já ficar um pouco mais para trás e etc., né? Mas eu acho que o adulto, o jovem, o adolescente, ele precisa continuar construindo essas formas criativas de ver a matemática e o processo de ensino e aprendizagem como um todo. Por quê? Porque vocês se divertiram horrores hoje descobrindo mágicas e vendo coisas assim super interessantes, né? Então, assim, por que não o aluno do ensino fundamental não pode brincar? Por que que o aluno do ensino médio, do terceiro ano, que está ali pilhado no vestibular, passando diversas coisas, ele não pode brincar? Então, eu acho que isso também é uma discussão muito importante e acredito que, para nenhuma das perguntas que foram feitas, existem respostas simplistas. Eu acho que a gente tem que correr de respostas simplistas, de assim se resolve, de passo a passo que resolve, porque a própria matemática, há muito tempo, foi vista como um passo a passo que resolve um problema. E, na verdade, é muito mais sobre a capacidade de resolver problemas de forma crítica e criativa do que usar uma fórmula para chegar em um número tal. Então, que mais? Paulo Freire.
quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, isso se reproduz na nossa docência, porque nós fomos discentes oprimidos na matemática. Então, enquanto a gente vai ensinar, a gente reproduz técnicas opressoras que a gente nem percebe. Então, assim, isso é muito importante da gente desconstruir, e não só nós que somos docentes de matemática, futuros docentes de matemática, como vocês, porque vocês vão formar a base por onde nós vamos pisar. Então, se vocês vão para a sala de aula com traumas e que, de certa forma, são opressões e imprimem isso nos alunos de vocês, quando eles chegam para a gente, eles chegam com essa defasagem e aí vira uma bola de neve, entendeu? Então, eu não sei quando dissociaram também que o pedagogo não tem nada a ver com o de disciplinas específicas, porque nós somos um corpo, né, que produz juntamente com os alunos e etc. E eu acho que essa parceria tinha que acontecer muito mais vezes. Eu sinto que na graduação meu contato com outros docentes foi muito curto, assim, fora os meus colegas de curso. Então, acho isso muito importante. Eu acho muito importante que vocês falaram de lembranças, né, redutoras que vocês tiveram, e eu acho que nós temos a oportunidade e a chance, é claro que não de forma simplista, já que, né, a gente está falando disso, que não tem como a gente simplesmente chegar com fórmula mágica, é muito mais complexo do que parece. A minha mãe é professora de língua portuguesa na rede pública, ela trabalha na unidade de internação, e a minha irmã também é professora, pedagoga, minha mãe também é pedagoga, então eu estou nesse meio. E elas chegam com problemas completamente complexos, entendeu? A aluna que não quer participar da aula porque ela tem fome e ela não tem dinheiro para comprar o picolé na cantina. Então, existem muitas questões a serem vistas, além do conteúdo sistemático. E acredito que, apesar de toda essa problemática que a gente tem, nós podemos ser lembranças potencializadoras para algum aluno. Então, vocês falaram de várias redutoras e eu fico só pensando, quero ser lembrança potencializadora, porque acredito que vocês também tenham alguma lembrança potencializadora de algum professor, né? E eu acredito também, para finalizar a minha fala, que os problemas são os extremos, isso já é algo que eu, Amanda, estou dizendo. Eu acho que o problema são os extremos, tanto o extremo de sistematização, quanto o extremo de algo que não, algo achista, por exemplo, né? Algo que, eu acho que seria legal fazer assim, tá, mas qual o embasamento para, entendeu? E isso vale tanto para matemática quanto para qualquer outra disciplina, porque o aluno ele não pode ficar só na abstração. Tanto que nas nossas oficinas, a partir do modelo do professor Clayton, que é de aquecimento, aproximação com a tarefa desenvolvida, aí quais mais, Felipe? Aquecimento, aproximação, desenvolvimento, formalização, retrospectiva e projeções futuras. São esses 6, né? Isso. Isso é uma construção. Então, eu começo aproximando da tarefa e o aluno me traz tudo que ele tem. Mas, em algum momento, isso precisa ser sistematizado. Porque precisa de um porquê e de um motivo mesmo sistemático. Senão, não tinha motivo de ser. A gente poderia dizer que a matemática não existe e eu acho que é isso, entendeu? Então, existe uma questão sistemática. E para finalizar a minha fala, eu queria dizer uma frase do Isaac Newton, que é a seguinte: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Então, o esforço ele sempre vai superar, né? Essa questão de meu aluno é criativo, meu aluno é inteligente. Esse outro não é inteligente, não é criativo e não fará descobertas incríveis. Não, todos somos capazes. Basta do esforço, do contexto, dos recursos. Enfim, não tem resposta simples, gente. Nunca teremos. Eu acho que respostas simples empobrecem, né, o nosso questionamento e as nossas questões aqui. Obrigada pelo tempo de vocês, foi muito legal. E é isso. Quase chorei, gente. Tô na eu também. Quando ela falou da paciência, eu já, meu Deus, tem que levar isso pra minha vida. Eu até desliguei a câmera, porque eu ia falar, mas... Gente, eu ia fazer só um comentário aqui rapidão. Vocês estão me ouvindo? Eu ia fazer só um comentário rapidão, que eu tenho que sair, que eu tenho que estudar aqui. Aí, rapidão. Tipo, o que eu ia falar também, que eu achei legal as técnicas de vocês para o ensino remoto, né? Achei isso bem interessante. E isso também, né? Que a gente tem que entender que o ensino remoto, ele não é
não pode ser visto como uma adaptação do ensino presencial, né? Ele tem que ser visto como algo novo. É algo novo. Você não pode, tipo, ficar 50 minutos, e eu achei isso absurdo também, quando eu entrei numa sala de aula, que eles queriam manter a rotina do ensino presencial, entendeu? Deixar o menino 4 horas e falando e resolvendo coisas. Eu falei, oxe, nem eu consigo. Tipo assim, eu não consigo nem assistir um filme, que às vezes me prende, eu não consigo ver. Quanto mais ficar 5 horas sentado olhando para o computador, como é que você vai pedir isso para um adolescente, né? Fazer isso. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção também quando a gente for dar aula, né? Que eu vi que o professor, tipo assim, o professor lá, ele era obrigado a cumprir a carga horária, né? Esse protocolo, 50 minutos você tem que cumprir. A gente está te pagando, então você tem que cumprir. E ele cumpria aquilo ali por pura pressão da escola mesmo, né? Mas assim, o aluno não estava aprendendo nada, né? Tipo, ele não estava aprendendo nada, ele não estava absorvendo nada e não estava entendendo nada. Então, assim, uma aula de 30 minutos, 20 minutos, é mais que o suficiente para você falar, por exemplo, um conteúdo específico, né? Por exemplo, o ensino médio e tal. E dividir as aulas, né? Tipo assim, não dá para ter a mesma carga horária, tipo, no EAD. Às vezes a gente se empolga falando, né? E aí, às vezes, a gente acha que o aluno tá naquela vibe também, nossa, né? Que a gente tá falando aquelas coisas, só que o aluno tá lá, tipo assim, querendo se matar, entendeu? Então a gente tem que ter, tipo, esse filtro também, né? Da gente. Peraí, tipo, o aluno tá achando chato isso aqui, eu ficar falando. Né? Então a gente também tem que ter essa percepção, né? Esses limites também, né? Igual a Amanda falou aqui, a gente tem que. Isso é muito interessante. Eu achei legal essas estratégias. A gente tem que ter, né, essas estratégias para a gente não acabar perdendo o aluno, né? É só isso. Eu achei muito legal também parabenizar vocês pela palestra, muito embasamento, né? Muito legal também, eu achei. E é isso, né? Eu vou ter que sair agora, gente, porque estou muito corrido, passou um pouco aqui. Mas parabéns, viu? Parabéns aí para vocês. Trabalho muito bacana mesmo. Tchau, até mais. Prazerzão conhecer vocês. Tchau, Felipe. Tchau, A gente tchau. Valeu, se Felipe. Tchau, Felipe. Maravilha. Agora a gente se vê no presencial, né? Vamos ver se vai voltar. Vamos Será que ver. volta, gente? Ai, meu Se Deus. Deus quiser, meu último semestre. Mais Se Deus quiser. Então tá. Tchau, gente. Até mais, viu? Tchau. Vocês têm mais alguma coisa a dizer, gente? Então, Eu acho que... queria só agradecer, porque foi incrível a apresentação de vocês. Eu não Ah. sabia nada. E aí, é isso, entendeu? Eu associei uma coisa. Eu via muito assim na internet isso, e eu também via desses mágicos. Eu ficava, gente, que estranho. Só a matemática que resolve, olha que incrível. É verdade. E é isso, eu fiz essa associação de fora, e aí vocês, enfim, trouxeram, eu consegui assimilar, e ficou muito de mais fácil entendimento, assim, ficou bem legal. E eu quero muito esse documento aí, se conseguir me passar de alguma forma. E, enfim, eu também quero mandar o meu aqui para vocês, o nosso, porque é bem legal para vocês guardarem essas palavras, assim. Mas, Amanda, você como está agora já inscrita também na nossa sala do PIB de Pedagogia, você pode deixar o documento aqui nos arquivos, se você quiser, você tem acesso ao nosso material todo também, a gente pode deixar o material, a gente pode abrir uma pasta, sabe, Dara, que seja só ligada à matemática, a gente já tem isso ou não? Acho que não tem, né? Então, vamos abrir uma pasta, isso é uma coisa bacana, porque até vai ajudar na hora do relatório, que tem uma parte lá de numeramento, eu posso colocar a pasta inteira. A gente coloca uma pasta numeramento ou matemática, Amanda, e você vai ter acesso todo ao material. E também pode xeretar os materiais que tem lá também geral. Fica à vontade, a sala é sua, a casa é tua, e coloca alguma coisa que quiser. Pode colocar nos arquivos, nessa pastazinha aí, matemática, numeramento, que a gente vai abrir, aí você coloca esse arquivo para a gente ter esse material, vai ser massa. Ok, beleza. E para Ana Letícia, né, que gosta aí da natureza e tudo mais, depois você pesquisa sobre proporção áurea e sequência de Fibonacci, porque da mesma forma que o universo, a matemática foi feita a partir do universo, você vai descobrir que o universo também foi feito a partir da matemática e das suas proporções. Então, isso é bizarro. Eu gostei muito do Padlet de vocês, porque tem uma oficina, inclusive, do professor Clayton, que é sobre o corpo humano e a noção de área. Então, isso também é bem interessante, é uma oficina muito legal que ele tem. Então, imagina essa criança que passou pela mão de vocês e viveu essa experiência de fazer esse Padlet, depois passa por nós e ter essa oficina de corpo humano e área. Então, eu acho isso muito legal de pensar. Legal.
Amanda, eu quero saber o autor daquele livro, acho que você falou, Jardim de Infância para a Vida Toda. Vou colocar aqui. Tá bom. É do MIT. É muito grata. E a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa foi inspirada no projeto que eles têm lá no MIT. Então, é muito legal de se ver alunos programando a partir do Scratch, que é uma linguagem de programação simples para crianças. Vocês conhecem? Karen conhece? É bem interessante, a gente tem muita coisa legal. Então é isso. Beijo, gente. Foi um prazer conhecer vocês. Nosso café ao lado da livraria sai no presencial. Até mais. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Amanda. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Beijo, muito grata. Desculpa aí ter passado o tempo. Não tem problema não, acontece. Tchau, gente. Ô, gente, parabéns, viu? Caramba, Dara, Ariela, Ana Letícia. Pô, Conseguimos. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu só lamento não ter podido conviver com vocês, cara. Porque, olha, seria um presente, viu? Pessoas tão inteligentes, sensíveis como vocês. Caramba, que bonito, viu? Que bonito. Parabéns mesmo, maravilha. Mas agradece. Já tem muito tempo, porque eu vou demorar um pouquinho para sair daquela UNB ali, eu acho. Acho que vai demorar. Eu vou atiçar vocês para esse 1º de abril, sexta-feira. Ah, cara, vocês têm. Eu sei que é ruim, é que tem um pessoal que mora longe, mas, cara, vamos fazer uma saideira encontro também. Saideira e encontro junto. Seria perfeito. Filho, porque agora eu tô pelo plano. Eu acho que dá pra gente conversar sobre isso aí. Eu acho que rola. Pelo menos da minha parte, né? Não, a gente sai depois, a gente faz uma confraternização, mas é isso, gente. A gente vai combinar depois. Eu vou agradecer aí, de fato, estou um bocadinho cansado também, que o dia hoje foi bem puxado. A gente vai seguindo e, poxa, gratidão enorme, viu, gente? Pô, maravilha, viu? Fiquem bem aí e até breve. Obrigada. Ó, pessoal. Beijo, boa noite. Boa noite.